Salve galera! O tema do vídeo de hoje no canal é: bilionários deveriam existir? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, bilionários deveriam existir? Não. Acabou o vídeo. Brincadeira, gente. Brincadeira. Fazendo aqui mais um react da entrevista que o Eduardo Moreira e o André Roncalha deram no Flow, o Igor 3K, ele fez essa pergunta, né? Bem naquela lógica de bilionário, porque eles são importantes para a inovação, para o desenvolvimento de tecnologia e por aí vai. Acho que a resposta do Eduardo Moreira e do André Roncalha foi muito boa. E acho que a gente pode sacar, aprender algumas coisas com essa resposta. Vamos dar uma sacada aqui. Pessimista, mas um pessimista, meu irmão, que vai lutar até o último dia da vida para tentar fazer as coisas um pouco diferentes. Entendi, gosto dessa visão. Me sinto, assim, claro, num outro lugar. Eu sinto que eu tô numa luta perdida também, mas depois a gente conversa sobre isso. Esse lance de, assim, existe uma ideia de que bilionários são um problema para a humanidade. Dá para um cara ser bilionário e produtivo ao mesmo tempo? Vamos lá, ele tem uma empresa, ele tem várias iniciativas, não sei o quê, que produzem, que não é dinheiro parado, e ele é bilionário. Existe algum? Ou é sempre essa grana que acontece de um jeito meio escroto e o cara vai ficando cada vez mais rico? Vamos colocar da seguinte maneira. Existir bilionário já é o fruto de um processo de acumulação descontrolada de riqueza. Essa Mas acumulação de bilionário riqueza... Mas vamos trabalhar com a hipótese de que ele construiu essa riqueza. Vamos. Não existe possibilidade de você construir uma riqueza bilionária num mercado competitivo. Em geral, ele é fruto de poder de mercado ou, e aí os estudos do Piketty mostram, acumulação via herança. Grande parte da desigualdade que a gente vê tem a ver com transmissão de herança. Existem exceções, eu suponho. Não, tem. Tá. Existem exceções. A questão é que, na média e, né, no caso geral, não é meritocracia. Tá não bom. é porque ele foi lá, criou algo e virou bilionário. Pode acontecer? Pode. Mas quase todos os exemplos que a gente vê hoje de bilionários estelares, que aparecem, tem uma grande projeção, eles, em geral, tiveram uma estrutura familiar fantástica. Em geral, os pais eram grandes... Tem uma pesquisa, gente, de uma cidade italiana que as famílias no poder, famílias ricas, poderosas, são as mesmas há mais de 500, 400 anos, assim, que mostra o caráter, né, hereditário da riqueza, da posição de ser rico, de ser classe dominante. Inclusive, vocês já pararam para pensar, em São Paulo, por exemplo, tem uma expressão, volta minha galera usa, que é assim, fulana de família quatrocentona. Isso significa que fulano é de uma família que é rica há 100, 150, 200, 250 anos e tal. Veja, gente, se sua família é quatrocentona, se sua família é rica há 200 anos, isso significa que sua família enriqueceu com o tráfico de pessoas escravizadas. Significa que sua família enriqueceu se apropriando de terras, exterminando indígenas e por aí vai, tá ligado? Assim, fulano é de família quatrocentona, aí é o quê? Todo mundo teve meritocracia na família, né? Todo mundo foi empreendedor, acordou cedo, se esforçou, mudou o mindset. Não, quando você é rico, você tem condições de manter sua riqueza. Tem uma parada que eu acho que, às vezes, a gente precisa pensar. Gente, se você é rico, rico mesmo, assim, beleza. Você recebeu, por exemplo, você ficou maior de idade, você recebeu 10 milhões do seu pai, da sua mãe. Você não precisa trabalhar nunca. Porque com 10 milhões, você aplica, faz um investimento e você vive de renda de maneira confortável, com um padrão de classe média alta, pelo resto da sua vida. A sua vida. Percebe? Sim, é isso. Você nunca precisa... Não, eu não quero. Eu quero passar a minha vida sufoca. Quero passar a minha vida embalada, malhando, dando beijo nos outros, bebendo, usando droga, farrando e tal. Você pode fazer. Você pega 10 milhões, coloca no Tesouro Direto e acabou. Acabou, acabou. É isso. Você nunca mais precisa trabalhar. Você vai viver o resto da sua vida com um padrão de classe média alta, só com o rendimento desses investimentos. O que é o exemplo, por exemplo, do João Amoedo.
É isso, pô. É um cara que tem mais de 300 milhões de patrimônio, faz aplicações financeiras e acabou. Nunca trabalhou e nunca vai trabalhar na vida. E não precisa trabalhar, saca? Tipo, ser rico é isso, tá ligado? Tipo, não existe. E aí, não, mas porque é talento. Talento não, porra. Ó, se você vem de família rica e você tem acessos, você tem contatos, que se chama de network, você, por exemplo, recebe uma renda que lhe possibilita simplesmente você viver o resto da sua vida de aplicações financeiras, você vira pobre se você quiser, se acontecer algum intempérie na sua vida, alguma tragédia e por aí vai. Mas quando você é rico, você tem tudo, absolutamente tudo, para se manter na condição de rico que você nasceu, percebe? Voz e tal, e tinha já um monte de riqueza que gera o quê? Oportunidade. E a oportunidade, que é exatamente você poder chegar no lugar e mostrar o que você é bom em fazer, ela fica restringida. Igor, a gente sabe disso dentro de teoria econômica desde meados do século XIX. Já tem teórico falando sobre como a concentração de riqueza inibe a produção de oportunidades para todo mundo. É que isso é óbvio mesmo, né? Então não é novo isso. O problema é que a gente passou muito tempo, como o Eduardo citou aqui, acreditando que se você aumentasse a produtividade das pessoas, isso a partir dos anos 70 do século XX, que o mercado daria conta de dar oportunidade para todo mundo. E não deu. E não sou eu falando, é o FMI. É o FMI dizendo o neoliberalismo, que é essa ideia de que se você tirar o Estado do jogo, vende as empresas estatais, aumenta a dinâmica do mercado no controle da sociedade, que o resultado vai ser mais oportunidades, que vai ser menor desigualdade, que vai ser mais renda para todo mundo e assim por diante. 40 anos depois deu errado. Quer uma estatística interessante? Nos Estados Unidos, eu li essa semana, por isso que está fresca na cabeça. Da década ali de 70, que ele está falando até hoje, o salário do trabalhador americano aumentou 18%. O salário do presidente das empresas aumentou 1.700%. A relação entre quanto o presidente da empresa e a média de salário dos funcionários da empresa era 20 vezes, hoje é mais de 400 vezes. Mais de 400 vezes. E aí uma pergunta que a gente tem que se fazer, e é por isso que eu acho um absurdo ter bilionário, é muito simples. Dinheiro, irmão, ele quer dizer um direito à riqueza. Então, por exemplo, se a gente pode chegar aqui e falar assim, pega tudo que é moeda do mundo, multiplica por 10. E aí tudo vai subir de preço, você vai ter uma inflação para as coisas se readequarem, porque o que tem para ser oferecido em troca daquele dinheiro é limitado, é escasso. Então, o cara que tem bilhão, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, de onde veio esse bilhão? Tem que ter vindo de algum lugar, porque ele representa direito à riqueza. E aí você fala o seguinte, essa pessoa, ela gerou uma quantidade de riqueza no mundo que, assim, justifica, que fecha a conta de só a parte dela ter sido bilhão e, além disso, ter sobrado a mais para todo mundo, não fecha a conta. E aí vem o discurso. Não, mas, pô, o cara trouxe uma revolução para o mundo. E o cara não traz sozinho, porque o Steve Jobs, o Bill Gates, Eu achei muito interessante nessa entrevista as diferenças de perspectiva do Eduardo Moreira e do André Roncalha. O Eduardo Moreira é claramente um cara mais radicalizado que o André. Claramente, assim, em termos de posição política e tal, isso fica claro, isso fica explícito durante toda a entrevista. E aí, repare, o André fala na questão de oportunidades, que é um viés importante. Tipo, a desigualdade de renda e riqueza e a concentração de riqueza na mão de um punhado de bilionários, ela cria uma distribuição desigual das oportunidades. Beleza. O Eduardo Moreira já vai por outro caminho. Ele já pensa essa riqueza como poder, como um direito à riqueza, como um direito a mobilizar força de trabalho e pensa isso como uma apropriação privada de um trabalho socialmente realizado, um trabalho de uma riqueza produzida de maneira coletiva. Então ele já vai num viés mais marxista das contradições de classe e de seguida entra no debate sobre como as inovações tecnológicas de internet, de iPhone, de não sei o quê, foram financiadas por pesquisas públicas, pelo Estado e apropriadas de maneira privada por alguns indivíduos que se transformaram bilionários a partir disso, né? Quando se coloca eles como heróis e tal, mas se desconsidera toda a institucionalidade que criou aquelas condições para existir um iPhone, né, nos Estados Unidos. Até porque, inclusive, caso contrário, você vai partir de uma teoria meio idealista que, assim, o iPhone poderia ter surgido na Bolívia, baixar o Steven Jobs ser boliviano. Não,
o iPhone surgiu nos Estados Unidos foi porque existem condições institucionais para financiamento de longo prazo de pesquisa de base a partir de encomendas de compras governamentais de pesado financiamento público no setor de defesa, no setor aeroespacial, na espionagem e na própria competição com a União Soviética. E aquela institucionalidade criou as condições para que o indivíduo, que por acaso foi Steve Jobs, se apropriasse daquelas pesquisas de base e desse uma aplicação prática na dinâmica do mercado, né? Porque antes da internet, inclusive, ir para uso civil, ela era usada dos meios militares, viu, gente? Há muito tempo, entende? Então, tipo, a resposta da Arnaldo Moreira se aproxima muito mais de uma perspectiva de uma crítica das desigualdades de poder, de classe social e da crítica da economia política marxista, né? O Elon Musk, tu deixa o cara sozinho em casa? Deixa o cara sozinho sem ter ninguém para trabalhar junto com ele? Sem ter ninguém para fazer junto com ele, sem ter ninguém para na mina lá que vai fazer o material para bateria, para pegar o cobre, para fazer a fiação, para montar a usina que leva a eletricidade à empresa dele. Não é só todo mundo que trabalha na empresa dele que gera isso. O cara que construiu a estrada, irmão, onde ele pega o carro e vai até o trabalho. Todo mundo está na equação, todo mundo está na conta. Não é a conta só da ideia que o cara teve para que a ideia fez a vida de todo mundo melhor. Porque para a ideia ser posta em prática, você precisou de todo um sistema trabalhando para que aquilo fosse viável. Só que esse sistema é um sistema que não devolve para essas pessoas que fizeram isso o naco delas lá do Musk, que elas mereciam ter. O naco dela do Gates, que elas mereciam ter. O naco delas do Jorge Paulo Lema, que elas mereciam ter. Então, é uma questão... Eduardo Moreira acabou de explicar de maneira didática o debate marxista sobre a apropriação privada da riqueza socialmente produzida. É isso. A sociedade funciona a partir do trabalho humano. E esse trabalho humano cria tudo, né? Tudo é fruto do trabalho humano, do trabalho da classe trabalhadora. Só que, a partir de uma série de mediações, esse trabalho é constantemente apropriado de maneira privada. Então, desde da estrada que ele chegou na empresa, até o trabalhador que criou as condições para extrair o minério da mina, até passando pelo trabalhador que fez a escola que ele estudou e por aí vai, há condições sociais que deram possibilidade para aquele trabalho ser realizado, desde de maneira indireta, dessa toda infraestrutura social, até de maneira mais direta na fábrica da Tesla e por aí vai, mas ser apropriado de maneira privada pelo proprietário dos meios de produção. Explicação brilhante, didática, de uma categoria central do pensamento marxista, que é a apropriação privada do trabalho socialmente produzido. Para mim, volto a dizer, é matemática. É matemática. Se o que vocês estão falando aí... Deixa eu só complementar isso que ele está colocando, que tem uma palavra que a gente precisa dizer. Riqueza é, sobretudo, poder. Isso aí. É poder decidir como aquele dinheiro vai ser usado. Quando você começa a diminuir, a partir dos anos 60 do século XX, o capital público, por meio de privatizações, e deslocar esse dinheiro para a mão de empresários, você está tirando o poder de realizar coisas. O Estado ele tem os seus limites, ele tem uma série de problemas organizacionais, mas quando ele faz uma atividade, em geral, ela está orientada para o interesse coletivo. Vai vazar de maneira desigual para a sociedade? Sempre vaza, porque depende de como as pessoas vão usar. Mas, no geral, está sendo distribuído. Quando você põe na mão de um bilionário, ele vai decidir quem vai estudar, ele vai decidir o que vai ser estudado, ele vai querer decidir como que os planos de saúde vão distribuir recursos para a sociedade, quem vai ter direito a fazer uma operação, né, de um câncer. Esse exemplo do André tem coisas que são bem visíveis, né, e fáceis de demonstrar. Por exemplo, a indústria farmacêutica. Os principais conglomerados, monopólios da indústria farmacêutica não estudam doença de pobre, remédio para doença de pobre, de miserável. Então, as doenças da periferia, as doenças oriundas de falta de saneamento básico, de falta de consumo de água potável, de alimentação ruim e tal, não são essas doenças que dão dinheiro. Aí tem uma famosa frase, né? Parece que é do Bill Gates, que capitalismo é mais pesquisas para descobrir remédio para calvície do que para malária. Acho que é essa frase. Então, é tipo isso.
Beleza, tem milhões de pessoas que têm problemas de saúde porque não tem saneamento básico e porque não consomem água tratada, água potável tratada. Paciência. O bilionário que controla o grupo farmacêutico, ele decide que é muito mais lucrativo fazer um creme para calvície ou pesquisar um remédio para reduzir as rugas, um creme para reduzir as rugas, é mais lucrativo, então é isso que vai ser feito. E toda uma inteligência coletiva de pessoas que passaram anos e anos estudando, se formando, se preparando, que também demandou todo um trabalho socialmente organizado, tudo isso vai ser direcionado para estudar remédio para calvície, ao invés de como curar pessoas que têm problemas oriundos da falta de saneamento básico, que é a realidade de 50% da população brasileira, sabe? Não tem saneamento básico. Câncer quem não vai ter, por quê? O ticket para entrar deixou de ser o CPF, que é o que o SUS exige. Você tem que ter o CPF, e olhe lá, porque o SUS atende toda a América Latina. E ele passa a ser o quanto dinheiro você tem na carteira. E controlar isso é algo que vai muito além de meramente ter dinheiro. Porque, de maneira bem simplificada, o que é o dinheiro, além de acesso à riqueza? Capacidade de comandar trabalho humano. Todo mundo que está acompanhando aqui, pense nisso. Se eu tenho dinheiro na carteira, é a substituição do meu esforço. Eu vou contratar alguém para fazer para mim aquilo que eu não desejo fazer. E aí o exemplo do Musk é perfeito, porque ele mesmo diz: se eu não tivesse os meus trabalhadores, se eu não tivesse quem está pensando por isso 24 horas por dia, eu não teria como fazer nada. E finalmente ajuda a ter uma mãe que era rica vendendo diamantes, que esse era o caso dele na África do Sul. Então nota como o conjunto de oportunidades está baseado numa estrutura familiar que geralmente já está num nível de renda e riqueza elevado e conta com todas essas facilidades que o dinheiro gera. O dinheiro gera dinheiro. Ele gera cada vez mais concentração. Riqueza chama riqueza e pobreza, infelizmente, chama pobreza. Então, mexer nesse esquema, nesse mecanismo de reprodução, em geral, é um vespeiro, em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. E depois a gente pode discutir a questão Neymar. Porque a questão Neymar, ela é sintomática de uma mudança de percepção sobre a concentração de riqueza que está acontecendo no mundo afora. Por que ele foi para a Arábia Saudita? Tem um motivo para isso. Não é meramente porque eles estão pagando mais. De maneira simplificada. Eles estão pagando mais com menos imposto para ele. Tá, eu quero falar sobre isso, vamos refletir um pouco mais sobre isso, mas eu queria voltar no Elon Musk, porque assim, como eu estava dizendo, se a visão de mundo que vocês têm é a melhor visão de mundo, então eu tenho uma venda no meu olho. Porque, eu entendo quando você está falando que existe toda uma cadeia para fazer o Starlink funcionar, por exemplo. Eu entendo que muitas pessoas trabalharam e o trabalho delas agregou valor na parada e fez acontecer mesmo da maneira mais básica, mais fundamental. Mas, cara, a gente não... Você acha que a gente tinha que distribuir os resultados financeiros, por exemplo, da Tesla, do SpaceX, realmente para, sei lá, para o cara que tá fazendo energia? Porque, assim, eu acho que se a gente tá... Assim, cada um tem o seu papel na parada, né? E é como eu disse, assim, se a visão de mundo de vocês for perfeita, eu preciso tirar uma venda do meu olho. Porque, cara, a maneira que eu enxergo cara, o Elon Musk, na minha opinião, eu sou fã dele. Já pra deixar vocês putos. Eu acho que, o cara, assim, independente da mãe dele ser rico, caralho, não sei o quê, a visão que ele tinha da realidade que ele queria alcançar é foda. E isso eu quero que mais coisas assim aconteçam no mundo, cara. Eu quero ter uma porra de um foguete que dá Mas vamos lá. Aí você, primeiro, tá partindo da premissa de que se você tiver um mundo que oferece mais dignidade para as pessoas, o cara, se ele não puder ter 300 bilhões de dólares, ele não vai ter incentivo suficiente para construir o que o Elon Musk construiu. E eu discordo completamente disso. Acho, porque, assim, primeiro que ele não tem, eu suponho, não sei. Isso é fundamental, viu, gente? O Eduardo Moreira coloca um ponto que está provado pela história. Né? Tipo assim, a ideia de que só existe inovação tecnológica com incentivos materiais turbinados por bilhões no capitalismo, isso é falso, porque teve as experiências socialistas, que sim, a União Soviética foi um grande produtor de tecnologia no século XX, a Alemanha Oriental, a Coreia Popular, a China maoísta e por aí vai. E desde a própria perspectiva
capitalista, porque vamos lembrar que não existe desenvolvimento tecnológico sem a pesquisa de base realizada nas universidades por professores e professoras que não são bilionários, que não ficam bilionários, inclusive no próprio Estados Unidos. Então, assim, boa parte dos cientistas que se envolveram no desenvolvimento, por exemplo, da internet e de outras tecnologias que deram a base para o surgimento do iPhone não ficaram bilionários. Então, há vários incentivos, há várias formas de você garantir uma dinâmica institucional de inovação tecnológica e produtiva, sem necessariamente dizer que, para isso, você tem que criar um mercado capitalista com apropriação privada da riqueza socialmente produzida e que algumas poucas pessoas vão ficar bilionárias. Isso é falso, viu, gente? Tô tirando do meu cu, mas eu suponho que ele não tenha esses bilhões na conta dele, né? Esses bilhões, na verdade, por que ele é bilionário? Ele tem no porque valor a Tesla de mercado. É foda. Isso, mas a Tesla só tem esse valor de mercado porque as pessoas compram ações da Tesla e fazem com que, via lei de oferta e demanda, a ação da Tesla passe a valer aquilo. Então, existe sim essa concentração de dinheiro com ele. Mas a pergunta fundamental, Igor, é uma pergunta anterior, que é uma pergunta que é o seguinte: que tipo de mundo você quer viver? Essa é a principal pergunta. Porque num tipo de mundo... Por exemplo, se você quer um mundo onde a gente consiga fazer uma máquina intergaláctica, que a gente consiga chegar o mais rápido possível ao primeiro exoplaneta e 0,0001% do planeta possa fazer turismo espacial e ir para esse lugar, enquanto metade do planeta, continua morrendo de câncer, continua morrendo pobre, continua trabalhando para esse 0,001, aí beleza. Esse modelo realmente tem os incentivos corretos. E o que eu penso hoje, e isso mudou muito a minha vida, não é nesse lado financeiro, é o seguinte: qual o modelo de mundo que garante para todo mundo a dignidade, e aí, a partir dessa dignidade, você vai ter diferenças. Um cara vai ter mais, um cara vai ter menos, um cara vai ter mais oportunidade, vai querer trabalhar, vai querer fazer mais, tomar mais risco, tomar menos risco. E aí você tem que tomar um cuidado, que foi o que o André falou aqui, eu vou traduzir com outra palavra, é o seguinte: dinheiro não te traz só poder econômico, traz poder político. Então, quando uma pessoa acumula um monte de bilhão, essa pessoa começa a interferir na tua vida, que ela não tem direito a interferir na tua vida, e, em segundo lugar, ela começa até a agir contra o capitalismo, porque ela começa a ser a maior opositora da lei do livre mercado. Ela começa a criar barreiras de entrada para ninguém poder competir com ela. É a história de todos os monopólios. E, por fim, vamos lembrar que para o Elon Musk construir o Starlink, que eu tenho no meu sítio, e tecnologicamente falando, irmão, a gente está junto. Eu acho incrível a tomada de risco, a tentativa, o erro, os cientistas, a física quântica por trás. Isso é maravilhoso. Mas pensa que por trás disso, lá atrás, tem o Western Union com telégrafo. Aí, no final, ali no começo do século XIX, era o que mandava. Aí depois tem o Graham Bell com telefone. Aí depois você tem o David Sarnoff com a rádio AM. Aí depois você tem a televisão com a NBC. Aí depois disso você tem a rádio FM. Depois disso você tem a internet. Em todos eles, meu irmão, o Estado por trás, fazendo acontecer, com pesquisa, com desenvolvimento, com parceria com os Bell Labs, com tudo isso. Então, existe sempre um esforço coletivo. E se você, com esforço coletivo, não puder devolver dignidade, pelo menos, para todo mundo, para mim, o modelo não serve. Mas a relação, vamos lá, os mesmos estados estando por... Veja, gente, esse ponto é muito importante. Na edição da Boitempo do livro Crítica ao Programa de Gotha, tem textos de Engels. Engels fala que contra o igualitarismo rude. Engels fala assim: as condições de vida nos Alpes suíços e em Paris não vão ser necessariamente iguais. Então, assim, Engels fala contra um igualitarismo abstrato. Quando a gente fala de igualdade, é a igualdade de todo mundo comer, todo mundo ter casa, todo mundo ter direito à educação, todo mundo ter acesso à cultura, todo mundo ter segurança, todo mundo conseguir fazer uma língua estrangeira, não ter acesso a uma biblioteca pública, a um museu, a um teatro, a um cinema, todo mundo ter roupas, não ser humilhado, não morrer por falta de atendimento médico, ter água potável, ter saneamento básico e tal e tal. E a partir disso, isso não significa que vai ser todo mundo igual. Vai ter gente que, por exemplo, vai querer estudar menos, não vai querer fazer um pós-doc em física nuclear, vai ficar muito tranquilo sendo enfermeira e tá suave. Vai ficar muito tranquilo sendo um professor e tá suave. Vai ficar muito tranquilo sendo um guarda
cuidando do patrimônio público coletivo, e tá suave. E outros vão querer ser físicos nucleares, outros vão querer ser pintor, outros vão querer ser programador e tal. E aí, não tem, inclusive, nenhum problema dentro de uma premissa, inclusive, socialista, de essas pessoas terem diferenças relativas de prestígio social ou de retorno da sociedade frente à sua profissão, desde que isso não gere classes sociais diferentes e que não gere barreiras de classes apartheides. Então, por exemplo, uma das coisas mais legais da União Soviética é que você conseguia ver numa fila de cinema, ou numa fila de uma ópera, ou numa fila de um concerto de música, ou de um espetáculo de dança, o operário e o engenheiro. O operário e o engenheiro estudavam o filho do operário e o filho do engenheiro estudavam na mesma escola, iam para o mesmo hospital, moravam no mesmo bairro, tá ligado? Tipo assim, tinham salários diferentes. Por exemplo, a União Soviética, né, que tinha problemas e etc, mas, por exemplo, existiam faixas salariais diferentes na União Soviética. Não era um salário igual para todo mundo. O retorno que se dava o produto socialmente produzido em termos salariais não era igual, mas a escola era igual, o hospital era igual, o acesso ao museu, ao teatro, ao cinema, à ópera, à biblioteca era igual, o convívio social era igual, eles estavam no mesmo clube, eles moravam no mesmo bairro, eles iam na mesma praça, eles iam no mesmo metrô, sabe? Então, assim, você não gera barreiras de classe. Então, tipo, as pessoas têm talentos diferentes, têm individualidades, perfeito. Só que aí, veja, no capitalismo não existe direito à diferença, no capitalismo existe a desigualdade. Porque o direito à diferença é condições iguais no estrutural, e aí a partir daí vai a individualidade de cada um, vai as escolhas da vida, vai as opções, vai uma série de fatores que vai determinar seu lugar no mundo, seu lugar na sociedade. Só que não existe isso quando, por exemplo, sei lá, eu já dei esse exemplo várias vezes em vídeo, né? Hoje eu tenho uma biblioteca na minha casa. Eu, inclusive, estou olhando aqui na frente para uma estante da minha biblioteca. Na minha rua, na favela da Borborema, na minha comunidade que eu vim, de mais de 8 mil pessoas morando lá, eu era o único com biblioteca em casa. Porque por uma série de processos próprios da minha vida, eu, a partir dos 20 anos, comecei a montar uma bibliotecazinha, tá ligado? Eu era o único. No meu outro bairro, em Prazeres, eu provavelmente, não sei se eu era o único, porque eu passei menos tempo lá e não conheci todo o bairro, né? Eu era um dos poucos com biblioteca em casa, pô. Tipo, coisas básicas. Ter acesso à leitura. Ter possibilidade de comprar uns livros e cultivar a leitura, e que isso dá várias oportunidades educacionais, etc. Tipo, nem isso é socializado. Tipo, outra coisa que era interessante na União Soviética, que era comum. O trabalhador, o operário, o engenheiro, o projetista, o técnico ter uma bibliotecazinha em casa. A União Soviética era o país que mais lia no mundo na sua época, sabe? Então, assim, condições objetivas, igualdade, geram a diferença. Perfeito. A diferença nasce da igualdade. A desigualdade não propicia diferença. A desigualdade propicia desigualdade, né? Então, se a gente quer igualdade de condições, a gente precisa de um outro modo de produção, a gente precisa de uma revolução socialista. Aí sim, dá para falar igualdade de condições, aí fala de diferença e aí fala de meritocracia. Aí dá. E dá para falar de meritocracia. Hoje, não dá. Hoje é só desculpa para sancionar, para legitimar a apropriação privada do trabalho socialmente produzido. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.